Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar sequência, à nossa disciplina de Química Orgânica Avançada. E hoje vamos começar a falar do tópico, alguns tópicos, na verdade, em estereoquímica, onde vocês começam a ver isso na graduação. Só que nós iremos falar sobre um tópico que geralmente não é abordado na graduação, que é o atropoisomerismo. Então vamos lá. Nessa breve aula nós vamos definir o que é o atropoisomerismo, quais são os critérios para que observamos, o que ocorre e que observamos esse fenômeno. Por ser compostos que apresentam uma quiralidade, nós iremos ver a configuração dos atropoisômeros, tanto na nomenclatura RS quanto na nomenclatura PIM. Depois nós iremos ver algumas questões sobre a racemização de bifenis quirais e exemplos de atropoisômeros e outros bifenis. Para quem não conhece, os atropoisômeros, mas com certeza vocês já viram, eles são bastante utilizados, são compostos bastante utilizados em síntese assimétrica. Eu peguei esses exemplos desse artigo, que a referência está aqui embaixo. Por, por que eles são utilizados em síntese assimétrica? Porque eles apresentam, principalmente, por dois motivos. Eles apresentam uma quiralidade e geralmente são compostos grandes, que daí você favorece a formação de isômeros, no caso, se for na síntese enantioseletiva, você favorece a formação de um enantiômero em relação ao outro, Então, um dos mais conhecidos, é o BNAP, utilizado bastante aí em síntese assimétrica, onde nós temos esses átomos aqui de fósforo que geralmente se complexa a algum ligante aqui, metal, não sei, alguma coisa aqui, para que podemos formar catalisadores assimétricos. Também nós temos os atropoisômeros naturais, como o OS mais curcufenol, que é esse 45 aqui, e seus metabólitos, os metabólitos 46 e 47, eles, na verdade, eles que são os atropoisômeros, onde nós podemos ver aqui, a questão aqui do atropoisomerismo deles. Também outros produtos naturais, como o Gocipol, o 39 aqui, tanto o R quanto o S, e outros compostos bioativos, como a R, a porfina, no caso ela está funcionalizada aqui com alguns grupos R. Então, o que é esse atropoisomerismo, Então, imagine aqui que você tenha um composto bifenil dentro, um composto bifenil onde você tem um anel aromático em cima ligado em um outro anel aromático, e você tem uma ligação simples aqui em torno, que na verdade em torno não, que conecta esses dois anéis. Essa ligação simples nós sabemos que ela pode girar, Quando nós temos uma ligação simples conectando esses dois anéis, nós chamamos de ligação pivotal. Se esses anéis eles forem completamente paralelos, entre si, você gera aqui, um impedimento estérico em ambos os substituintes orto, Então nós temos um substituinte orto, substituintes orto aqui.
Devido a esse impedimento estérico, mesmo que seja hidrogênio, isso se torna instável. Então, o que que acontece? Essa ligação simples, ela acontece uma rotação e aí você passa a formar um composto mais estável, onde girou aqui, né, a ligação ela girou nesse sentido. Então, essa parte aqui do anel de baixo, ela está para a frente do plano e essa parte aqui ela está para trás do plano, né? Então vocês podem notar aqui representado com um hidrogênio para fora do plano e um hidrogênio para dentro do plano. Quando nós temos nesse caso, né, hidrogênio com hidrogênio, né, esse ângulo torcional é de aproximadamente 44,4 graus. E você tem até uma barreira torcional geralmente pequena, né? Em 0 graus Celsius você tem uma barreira torcional de 6 quilocalorias por mol e em 90 graus você tem uma barreira torcional de 6,5 quilocalorias por mol. Só que quando esses hidrogênios eles são substituídos por algum outro grupo, né, metila ou grupos até maiores, esse ângulo de torção ele pode chegar, né, até 90 graus, ou seja, exatamente, né, perpendicular um ao outro. Então, um totalmente no plano horizontal e o outro totalmente neste plano aqui, tá? Então, se você tem substituintes, nós sabemos que esses substituintes, você pode ter uma torção, né, desses anéis, né? Então, supondo que o anel aqui de baixo, nós temos um substituinte C e um substituinte D, aqui continua com o substituinte C e o substituinte D, porém, né, se ocorrer essa torção aqui, né, do anel, nós temos esse equilíbrio, né? Claro que aqui, né, tem uma energia, né, um ΔG no caso aqui, um ΔH, ΔG, né, de alguns quilojoules por mol para que ocorra essa torção aqui. E por eles apresentarem, né, esse tipo de torção na ligação pivotal, existe um eixo quiral, né, X, né, onde nós podemos colocar aqui um eixo quiral. E por apresentar esse eixo quiral, claro que nós vamos discutir as características dos grupos A, B, C e D, né, para ver se é quiral mesmo ou não. Nós consideramos que esses atropoisômeros bifenis, atropoisômeros, eles são quirais, né, na sua grande maioria. Então, dependendo de quem for esses substituintes A, B e C e D, eles são espécies, né, devido a essa barreira de torção desse ângulo na ligação pivotal, né, devido a essa rotação restrita nessa ligação simples, eles apresentam uma quiralidade. Então, nós chamamos isso de atropoisômeros e esse fenômeno se chama atropoisomerismo. Quais são os critérios, né, para que ocorra o atropoisomerismo? Na verdade, são dois. O primeiro é que nenhum dos anéis deve ter um plano vertical de simetria. Ó. Não, nenhum dos anéis devem ter. Então, nós temos aqui, né, dois exemplos. Então, o anel de cima, nós temos um substituinte A e um outro substituinte A no anel. Então, são substituintes iguais, e no anel de baixo nós temos um substituinte B e um substituinte B também. São anéis iguais, tá? Então, neste caso aqui, existe sim um plano de simetria vertical. Então, nesse caso aqui, ele não é quiral. Já nesse composto número 2, nós temos o mesmo substituinte
no anel de cima, porém nós temos substituintes diferentes no anel de baixo. Porém, nenhum dos anéis, né, olha, como se diz aqui um critério, nenhum dos anéis devem ter. Esse primeiro anel, ele tem um plano um plano vertical de simetria, então ele também não é quiral. Nós estamos falando somente de substituintes orto, tá, gente? E aqui, né, só deixa eu apagar esses de cima aqui para não ficar muito confuso. Então, nós temos outros compostos, né, como 3, 4, 5 e 6. Então, ó, o anel de cima tem um substituinte A e um substituinte B, são diferentes. O anel de baixo tem um substituinte A e um substituinte B, são diferentes. Então, isso daqui, o composto 3, ele é quiral. O composto 4, apesar dos substituintes orto serem os mesmos aqui, você não tem, né, um plano de simetria aqui, né, um plano vertical de simetria, por causa da presença desse outro substituinte A. Então, faz com que essa parte do anel de cima seja diferente dessa parte do anel de baixo. É o que acontece também do anel, desculpa, a parte direita do anel de cima seja diferente da parte esquerda do anel de cima. É a mesma coisa que acontece com o anel de baixo, né? Apesar dos substituintes ortos serem iguais, nós temos um substituinte B aqui, né, que apesar de ser igual, essa parte direita do anel de baixo é diferente da parte esquerda do anel de baixo. Então, nesse caso aqui, ele também é quiral. E, claro, né, aqui mesma coisa, né, similar, né, ao composto 4, né, o composto número 5, né, nós temos esse eixo aqui, essa parte do anel de cima é diferente da parte esquerda do anel de cima, e também aqui a parte de baixo também é diferente as duas partes. Então, nesse caso aqui, também é quiral. E mesma coisa aqui, né, apesar de ter substituintes iguais aqui, ó, tanto no anel de cima quanto no anel de baixo, mas tanto o anel de cima quanto o anel de baixo, eles não têm nenhum plano de simetria, tanto em um único anel ou em um único anel, quando a gente também compara os dois anéis juntos, né? Então, eles também são quirais. O outro critério, né, para o atropoisomerismo, os substituintes, principalmente nas posições orto, eles devem ser suficientemente grandes. Essa palavra aqui ela é bastante importante, porque quanto maior for o substituinte orto, a rotação da ligação pivotal, né, lembrando, né, essa daqui é a ligação pivotal, tá? Então, ó, ligação pivotal em todos. Quanto maior for o tamanho do substituinte, maior vai ser restrito essa rotação da ligação pivotal, né? Então aqui nós temos um grupo ácido carboxílico, um grupo nitro, um grupo OH, grupos metilas, eles também são relativamente grandes, né, comparado com o hidrogênio, e aqui todos os grupos ácidos, né? Então, nesse caso aqui, além de não ter, né, um plano de simetria, nenhum deles tem um plano de simetria, todos os substituintes na posição orto, eles são relativamente grandes, né? Então, todos eles são quirais, né? Então, eles são atropoisômeros. Por eles serem quirais, né, eles apresentam, né, quiralidade, né? Então, essa quiralidade, nós denominamos como RA e SA, né? Esse A vem, né, de atropoisômeros, né, e o RS vocês já conhecem da graduação. Então, como que nós determinamos essa quiralidade, né? Tem alguns passos aqui a seguir, né? Então, primeiro vocês têm que olhar a molécula através do eixo quiral.
indicar as posições dos grupos orto, né, baseado na prioridade. Vocês sabem que a prioridade é com relação ao número atômico. Grupos orto no anel proximal e anel distal, que eu já vou falar basicamente o que é. Depois construir a projeção de Newman, que vocês já sabem, e desenhar uma seta, né, na direção 1, 2, 3, e se for sentido horário é RA, e se for sentido anti-horário é SA. Então, como que nós podemos fazer isso, né? Imagine aqui, né, nós temos um composto, né, um átropo isômero, ok? E esse composto, vocês podem ver que ele é um átropo isômero, né? Então, não apresenta, né, um eixo de simetria, ok? Um eixo, né? Então, você pode ver que no anel de cima nós temos um grupo nitro, e no anel, no lado esquerdo, né, do grupo de cima nós temos um nitro, e no lado direito um ácido carboxílico, e no anel de baixo um ácido carboxílico e um grupo nitro. Tá? Então, como eu falei ali, né, do anel proximal e o anel distal, depende da onde nós estamos olhando. Não importa se você olhar pelo lado de cima ou pelo lado de baixo, não vai dar diferença, ok? Então, precisamos olhar, né, utilizando, né, um meme para facilitar aqui, né? Se a gente olhar pelo lado de cima, né, ou seja, pelo anel superior, né, então se a gente estiver olhando por aqui, esse anel se chama anel proximal e o anel de baixo se chama anel distal, tá? Então, passando a isso, né? Então, se nós estivermos olhando pelo lado de cima, né? Então, anel proximal e anel distal, colocando em ordem de prioridade, né? Os substituintes. Quem tem maior prioridade, o nitro ou o ácido carboxílico? Bom, o nitrogênio ele tem um número atômico superior ao carbono. Então, o nitrogênio, nesse caso aqui, o nitro seria a prioridade número 1 e no anel proximal, o grupo ácido carboxílico seria a prioridade 2. E no anel distal, mesma coisa, né? O nitro seria a prioridade, primeira prioridade e a última prioridade seria o ácido carboxílico, né? Mas como a gente está falando de 1, 2, 3, 4, então anel proximal nós chamamos 1 e 2, e no anel distal, né, o nitro seria o número 3 e o ácido carboxílico seria o número 4. Então, o próximo passo seria construir a projeção de Newman. Vocês sabem como faz isso, né? Desenham um círculo aqui. Então, se nós estivermos olhando, né? Então, nós estamos olhando, né, por esse lado aqui. Então, esse daqui vai estar no plano. Então, você desenha uma linha horizontal aqui, o anel proximal, né? Os substituintes orto estarão no plano e como esses aqui estão, né, vamos considerar aproximadamente a 90 graus, então você desenha uma outra linha vertical representado atrás, né? Se você estiver olhando pelo lado de cima, né, então imagine que você está aqui, né? Então quem que está do seu lado direito, né? O grupo nitro. O grupo nitro ele está do seu lado direito, então número 1 aqui, consequentemente número 2 aqui. E quem está para baixo, né? O grupo nitro do anel distal, número 3, e quem está para cima, né, no anel distal é o ácido carboxílico, o número 4. Então, de acordo lá com as regras de nomenclatura, né, nós fazemos essa sequência entre 1, 2 e 3, né? Então, fazendo isso, 1, 2 e 3, né, ó, 1, 2 e 3, segue no sentido anti-horário, então esse tem uma configuração S e o A vem de átropo isômero, né? Lembra que eu falei para vocês que se a gente olhar pelo outro lado, né? Então até vou apagar aqui. Se a gente olhar pelo outro lado, o resultado ele tem que ser o mesmo, né? Então se a gente estiver olhando agora, né, pelo lado
de baixo, então agora esse se torna o anel proximal e esse se torna o anel distal. Então, novamente, vocês desenham a projeção de Newman, né? Por que que agora, né? Então agora, né, olhando na projeção de Newman, o substituinte número 1 ali, ele vai estar na parte de baixo, o substituinte número 2 na parte de cima, o 3 vai estar à esquerda e o 4 vai estar à direita. Então, posição aqui, ó, desculpa, né? Então, 1, 2, 3. Então, também SA sentido anti-horário, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, né? Um exemplo parecido, tá? Também ele é quiral. Se a gente olhar pelo lado de cima, né? Então, não, desculpa, gente. Se a gente, vamos preferir olhar pelo lado de baixo nesse caso. Então, se a gente olhar pelo lado de baixo, né? Esse daqui se torna o anel proximal e esse daqui se torna o anel distal. Dentro do anel proximal, né, os substituintes orto, o oxigênio tem prioridade 1, o hidrogênio tem prioridade 2, e no anel distal, o nitrogênio tem prioridade 3 e o carbono tem prioridade número 4. Então, seguindo essa lógica, né, nós estamos olhando pelo lado de baixo, tá? Nós desenhamos então a projeção de Newman, né, com o anel de baixo. Aqui, né, quem está para cima no anel de baixo? O hidrogênio, ó. Então o 2 está para cima no anel de baixo. E quem está para baixo no anel próximo, né, desculpa, né, no anel proximal, é o metóxi, né? Então ele está para baixo do plano aqui. E quem está no plano, né? O ácido carboxílico na direita e o nitro à esquerda. Então, seguindo essa lógica, 1, 2, 3, né? Sentido, neste caso aqui é sentido horário. Então, é RA, tá? Um outro exemplo agora, né? Um pouco diferente. Esse atropoisômero, onde nós temos um substituinte orto hidroxila, outro substituinte orto hidroxila, e nos outros lados nós temos anéis aromáticos também, né, como substituintes. Então, se a gente olhar pela parte de baixo, né, então esse é o anel proximal e esse daqui é o anel distal. Então, olhando no anel proximal, quem tem prioridade? Lembrando que aqui é um átomo de carbono, tá, gente? Então, quem tem prioridade? O átomo de oxigênio tem prioridade em cima do átomo de carbono, então número 1 e número 2, ok? E no anel distal, aqui também é um átomo de carbono, tá? Então, aqui também é um átomo de carbono. Então, aqui o oxigênio ele tem prioridade em cima do átomo de carbono. Então, esse é o 3 e esse é o 4, tá? Se a gente colocar isso na projeção de Newman, tá? Então, nós estamos olhando por esse lado aqui. Então, a projeção de Newman ele fica dessa maneira. O OH, que é a prioridade número 1, ele está para cima, né? Então, se estiver para fora do plano, então ele está para cima. Então, prioridade número 1. Então, consequentemente, esse anel aromático aqui, que é a prioridade 2, está para baixo. E aqui, quem está para a esquerda, a hidroxila, número 3. E quem está para a direita, esse outro anel aromático, que seria a prioridade número 4. Então, ligando 1, 2, 3, sentido horário, né? Então, seria RA também, tá? Sentido horário R, né? Então, A vem de atropoisômero, ok? Também existe a nomenclatura PIM, né, no atropoisômero, que é uma nomenclatura um pouco mais simples, né? Na nomenclatura PIM, né, nós ligamos o substituinte 1 direto ao substituinte 3 e colocamos se é P, sentido horário, e se é sentido anti-horário é M, né? Anteriormente, né, na projeção de Newman, nós ligávamos, né, o ponto número 1 ao ponto número 2 e ao ponto número 3.
mas na nomenclatura P e M nós ligamos apenas o número 1 ao número 3 e dá a mesma coisa, né? Então, P, E e M. Geralmente essa nomenclatura P e M, né, para os atropoisômeros, eles são até preferidos, porque o RS remete lá à quiralidade, né, de centros tetraédricos, né? E aqui nós estamos falando de moléculas quirais que não têm um centro quiral. Então, um exemplo aqui, né? Então, se nós estivermos olhando por esse lado aqui, esse é o anel proximal e, consequentemente, esse é o anel distal. Ordem de prioridade: oxigênio, né, tem prioridade número 1, hidrogênio prioridade número 2, e no anel distal, o nitrogênio tem prioridade em cima do carbono. Então, construindo, né, aqui na projeção de Newman, nós temos o 1 que está para baixo, a metóxi, né? Então o metóxi está para baixo, o hidrogênio está para cima, e o 3 está para a direita e o 4 está para a esquerda. Então aqui, né, nós ligamos o ponto 1 do anel proximal, proximal, do ponto número 3 do anel distal. E aí nós vemos que isso aqui segue sentido anti-horário. Então nós chamamos simplesmente de M, tá bom? Muito mais simples dessa forma, né? Então, geralmente nós utilizamos essa nomenclatura P e M aqui para isomeria, né? A configuração de atropoisômeros. Então, dentro da racemização desses bifenis quirais, né? Nós estamos sempre falando dos substituintes orto, claro que existem os substituintes meta e para também, né? Mas, por exemplo, né, nós temos um substituinte, um enantiômero de uma configuração S. A ligação aqui pivotal, se ela tiver, né, uma energia suficiente, ela ocorre essa torção. Acaba formando aqui, né, desculpa aqui, deixa eu traduzir, né, então aqui forma um estado de transição, um estado TS, né, Transition State, e aí forma-se o isômero, né, o enantiômero R, tá? Então, né, ocorre, né, um estado de transição onde existe uma determinada energia, né, uma energia livre, né, ΔG, que nós chamamos barreira de racemização. Quanto maior for esses substituintes aqui na posição orto, né, então, ó, quanto maior for esses substituintes na posição orto, maior vai ser, né, essa barreira de transição. E é interessante notar aqui, né, que nesse caso aqui, no isômero S, nós temos um substituinte grande neste anel do lado de cima e um substituinte grande neste anel do lado de baixo. Já no enantiômero R, os dois substituintes grandes estão para o mesmo lado. Então, na verdade, né, o gráfico disso, né, deveria ser mais ou menos assim, né? Você tem uma maior energia de ativação para fazer essa transferência, né, do isômero R para o isômero S, tá? Ok? Outros compostos bifenis que têm atropoisomerismo, né? Eu peguei alguns aqui, né? Alguns compostos naturais e outros sintéticos, né? Então nós temos os terfenis, né? Onde nós temos, né, ó, ligações pivotais, né? Duas ligações pivotais aqui. Nós temos os binafitis, os NN-bipirrol, né? NN porque, né, são aminas aqui, ó, na ligação pivotal. O N-arilpirrol, né, onde nós temos um anel pirol e um anel aril, né, de aromático, a ligação pivotal. Aril-indol, né, onde nós temos um grupo indol aqui na parte de cima e um anel aromático na parte de baixo. As aril-lactamas, né, onde nós temos um anel aromático aqui, aril, e uma lactama, lembrando, né, gente, lactama é uma amida cíclica. Aril-anilinas,
aril e nimidas, né, onde nós temos uma inimida aqui, a ligação pivotal também. E nós temos outros, né, bem mais complexos aqui, né. Também nós temos alguns outros exemplos, né, como os estirenos, né. Esses exemplos eles são bastante interessantes, né, porque não são anéis, né, em cima nesse caso, né. Não é um anel em cima. A gente está acostumado em ver dois anéis, né, em cima e embaixo. Mas nesse caso aqui nós temos uma ligação dupla, né, onde também tem essa quiralidade, né, onde também tem essa ligação pivotal aqui, tem essa barreira de energia, né. Então isso aqui são os estirenos, bastante importante. As amidas, né, onde nós sabemos que tem essa ressonância aqui da amida, né, do par de elétrons do nitrogênio e o par de elétrons do oxigênio subiram, formando uma ligação temporariamente dupla nessa posição. Então, essa daqui também é uma ligação pivotal. As iminas, né, onde já falamos, né, tem essa formação aqui da ligação. Os éteres biarílicos, né, os sulfetos e os sulfóxidos, né, biarílicos também. Ok, pessoal? Então essa foi uma aula bem rápida, bem simples para vocês entenderem aí os conceitos básicos dos atropoisômeros e também, né, o fenômeno de atropoisomerismo, bem como as suas configurações. Ok, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom e até breve.